Em 2001, o escritor Mark Prensky lançou na revista On the Horizon o termo nativos digitais, referindo-se aos jovens que nasceram em uma época na qual as tecnologias digitais já eram uma realidade, como geração de talentos e características inéditas. O conceito se propagou e vários especialistas vêm afirmando que esses jovens têm uma intimidade inata com as tecnologias digitais, o que os torna melhores que outras gerações em capacidades e habilidades. Outros discordam e afirmam ser um mito sem fundamento. Mito ou realidade, o fato é que vivemos hoje a era das tecnologias digitais e a formação de gerações futuras depende da realidade social atual. Para falar sobre essa questão, convidamos mais uma vez a psicanalista Aline Padilha Abrantes. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada eu, Silvia, mais uma vez pelo convite. O meio social onde vivem, os estímulos recebidos, interferem numa geração? Quando a gente pensa em geração, né? Geração é um conceito que envolve várias questões aí, né? Não dá para se pensar em geração sem pensar na questão de época, né? Uma temporalidade, uma referência em relação à história, né? Que momento aquela geração está vivendo, o social, né? Então, se pensarmos na geração, né, e que envolve todas essas questões, isso atravessa, né, a época, ela atravessa a subjetividade humana, né, ela traz, né, então, atualmente, a tecnologia, né, trouxe mudanças nas formas de se relacionar, né, na forma de estabelecer laço com a outra pessoa, o que não significa que hoje a gente tenha sujeitos diferentes, né? Os sujeitos seguem o curso da história, né? Mas em cada época há modos de se relacionar que são diferentes, né? Modos de gozo, relações de reconhecimento, né? E é claro que as mudanças, a tecnologia trouxe mudanças, com certeza, né? E mudanças também nos modos de ideais, né, de uma sociedade. Então, o que se tem como ideal hoje, né, por exemplo, se tem a ideia, né, uma ideia que é um ideal, de que quanto mais cedo a criança entrar em contato com a tecnologia, né, com o universo virtual, mais ela vai estar preparada para o futuro, né? O que é um engano, né? Porque o que recebo muitas vezes no consultório são crianças pequenas, bem pequenas, né? Estou me referindo aqui às crianças muito pequenas, até mais ou menos 4, 5 anos de idade, que repetem, né, frases feitas, né, que ficam muito mais numa repetição de um enunciado, né, do que realmente se colocam ali como um sujeito de uma enunciação, né? Do que desenvolver ele mesmo, né? Apenas está repetindo alguma coisa. Isso é um efeito, é uma consequência, né? Daria para se pensar, é um sintoma relacionado a esse ideal, né, de que quanto mais cedo a criança tiver contato com a tecnologia, mais apta ela vai estar para a vida futura. Não, né? Não. Já está provado que não. Agora, por exemplo, se hoje nós temos uma geração de pais que nasceram na época em que a tecnologia digital já era uma realidade, né? No caso, nós pais. Nós estamos falando de pais que estão plugados o tempo todo. Isso pode trazer consequência para os filhos? Está todo mundo plugado, né? Em algum lugar. Aí isso é importante a gente pensar, seja um tablet, um celular, enfim, um iPad, é um objeto. E quando se pensa num objeto, é importante se pensar na relação
que o sujeito estabelece com o objeto, né? É claro que a tecnologia trouxe um impacto muito grande para uma geração, né? E para várias gerações a partir dos anos 80 para frente. Sim. Né? Mas nós não podemos esquecer que cada pessoa, né, cada sujeito estabelece um jeito muito particular de se relacionar com aquele objeto. Né? Então, por exemplo, podemos encontrar hoje mães que chegam em casa, né, uma mãe que chega em casa e que não consegue se desligar do trabalho, né? Então fica o tempo todo atenta ali ao seu celular, ao que está acontecendo. Nem o trabalho, não desliga do tablet, não desliga de nada. Mas não faz essa borda, né, entre o lazer e o trabalho, né? Chega em casa e continua trabalhando, né? É uma mãe que pouco, né, consegue estabelecer dedicar um tempo, né, estabelecer um tempo para estar com a criança, né, para desligar, se desligar disso e poder se dedicar à criança, que é diferente de uma outra mãe que chega em casa, que sim, está ali ligada, mas que em um determinado momento, né, ela faz um intervalo, ela dedica um tempo, né, esse vai e vem, né, essa presença e ausência da mãe, que tem um outro efeito para a criança, né? Então, vai depender muito de como é a relação daquele pai, daquela mãe com aquele objeto, né? Os efeitos que terão para aquele bebê, para aquela criança pequena que é o filho, né, ou a filha. Agora, de que forma a tecnologia ela pode afetar o desenvolvimento de uma criança? Você disse que as crianças estão chegando no consultório até 4 anos de idade já estão fazendo repetições. Mas de que forma realmente pode afetar o desenvolvimento? Se pensando em crianças muito pequenas, né, e atualmente a gente vê, né, muitas crianças de 1 ano, 2 anos, Sim, né, às vezes até no carrinho, né, já tem um espaço ali que é próprio para colocar um tabletzinho ou um celular, enfim. Então são sujeitos em constituição ainda, né? A criança pequena, ela está em desenvolvimento, ela é um sujeito ainda em constituição, ela é um vir a ser, né? A tecnologia, né, quando se oferece para a criança, quando a criança tem como um companheiro no dia a dia, né, de forma contínua, né, quando há uma onipresença desse aparelho ali junto com a criança, com isso nós estamos, né, se cai, né, numa privação do que é mais importante para a criança, que é a relação com o outro humano. É aí que ela desenvolve mais. Sim, né? É na relação com o outro que a criança vai se apropriar do próprio corpo, que ela vai constituir a sua imagem, né? Que ela vai ter experiências de diferenças, experiências de falta, enfim. Olha a importância disso, né? Se a gente pensar na função materna, né? Que nem sempre é a mãe, mas é uma função muito importante aquele sujeito, né, aquela pessoa, aquele adulto que supõe ali naquela criança pequena, naquele bebê, alguém, né, que deseja, que vai dar sentido para as coisas que ele faz, que vai se interrogar por aquela criança, enfim. Há alguém, um sujeito desejante que supõe na criança um outro sujeito e que estabelece uma relação, né, que ora há intervalos, né? A mãe sai para fazer outra coisa, retorna, ela deseja coisas para além do bebê também. Enfim, quando se pensa que a máquina, né, que um celular ou um tablet pode substituir essa função, isso se cai, né, se corre um risco muito sério de cair num empobrecimento, né, subjetivo. Imagina. E o que é o empobrecimento subjetivo? Traz consequências, né, para a constituição subjetiva da criança. Ela pode ter lacunas,
falhas, né? Pode, enfim, diversos efeitos, né? Que dizem da saúde mental da criança, né? Porque ela está se formando, ela está se constituindo. E a máquina não é um outro, né? Não é um outro ali que convoca a criança a partir do seu desejo, que supõe que há um outro ali, né? A máquina, ela emite sons, né? Ela não é alguém que fala, que comete erros, que comete, enfim, atos falhos. Não se trata da linguagem, mas de um aparelho que emite sons repetitivos, né? E que não tem uma troca. A gente falando de criança, né? Nós sabemos que brincar é muito importante para a criança, gente, para o desenvolvimento da criança. Então, o que você nos fala da criança pequena que hoje passa mais tempo brincando nos jogos virtuais do que com os amigos? Isso tem consequências, né? Tem, não tem? Tem, para a criança pequena principalmente, né? O brincar, como você falou, é muito importante. É brincando que a criança se apropria do mundo e elabora o mundo, enfim, ela fantasia, ela experimenta, né, ser o que não é, ela brinca com o tempo, né, faz de conta que eu era, né, então algo de um futuro que ela ainda não é. Eu sou médico, enfim, hoje vou brincar de uma determinada profissão. E tem a troca com o outro, sim, né? O que é muito importante, né? Porque na troca com o outro, com a outra criança, a criança é obrigada a negociar. É verdade. Né? Ela quer brincar de tal coisa, mas o amiguinho não quer. Quer brincar de outro, ou então na mesma brincadeira há algo ali, né? De um desencontro, que precisa negociar, que precisa em alguns momentos ceder ao amigo, em outros momentos... coisa rica de experiência, o quanto, né? Envolve de experiência quando há a brincadeira com o outro, né? O que os joguinhos não proporcionam. Não adianta ficarem as duas crianças, cada um com o seu joguinho. Porque agora é assim, cada um com o seu joguinho. Não, tem que brincar mesmo. Sem o aparelho eletrônico. São experiências muito ricas e que são constituintes, estruturantes para o sujeito, né? Principalmente se tratando de crianças pequenas, né? A questão do corpo também entra em jogo aí, né? A apropriação do corpo, ela requer vivências com o corpo, né? A experiência que as crianças têm com a tecnologia, né? Com tablet, com celular, enfim, são experiências onde envolve algo da ordem de uma experiência sensorial que é bidimensional, né? Não é tridimensional, que daria para a gente colocar como uma experiência simbólica, imaginária, né? E real. O real do corpo não entra aí em jogo. Vamos supor, a criança, quando ela brinca na rua de bola, uma criança pequena, brincando de bola na rua, ela cai. Se machuca, então ela experimenta a dor no corpo, né? Ela passa por essa experiência e ela pode nomear essa experiência, ela pode chorar, pode falar, enfim, né? Essa experiência que ela viveu no próprio corpo. Nos joguinhos, as crianças não têm essa experiência, né? Elas ficam privadas dessa experiência com o corpo, né? É verdade. Ela pode, tudo é virtual, tudo né? é virtual, exatamente. Então há uma certa privação dessa apropriação do corpo que é muito importante, né, para a constituição subjetiva. Olha, nunca tinha parado para pensar, para refletir, né? Um rápido intervalo e a gente volta. Já já com Opinião Livre. Até já. Objetivo, conceito de escola no coração dos pais e dos alunos. Infantil, fundamental, integral. Médio, pré-vestibular.
Primeiro lugar geral no Enem por 7 anos consecutivos. Internacionalização. Escola selecionada entre as principais do mundo. 6.417 medalhas em Olimpíadas Científicas Nacionais e Internacionais. Cientistas olímpicos já aos 6 anos. Objetivo: representará o Brasil em torneios mundiais de física e robótica em 2018. 2 anos consecutivos melhor pré-vestibular de São Paulo, segundo Datafolha. Eu achei essa viagem incrível e inesquecível. A Unip tem o compromisso de formar cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. A qualidade e o reconhecimento dos cursos presenciais e na educação à distância. Para você estudar no campus que preferir ou de onde estiver e na hora em que puder. Há 6 anos, a particular preferida do mercado profissional. Estamos de volta e o tema de hoje são os nativos digitais. A gente está conversando com a doutora Aline Padilha Abrantes. E, Aline, por exemplo, se o movimento da escrita, né, vamos falar do outro lado agora, ou mesmo da pintura, são tão relevantes para o desenvolvimento da coordenação motora da criança, qual será o impacto da ausência disso no aprendizado quando a criança só mexe, né, com o aparelho digital? Ainda estão, né? Existem várias pesquisas que estão vendo os efeitos disso, né? Porque é claro que a ginástica, né? Daria para a gente pensar assim, a ginástica mental, né? Da criança que pega um lápis ou uma caneta e vai traçar, né? Vai fazer o movimento da letra, enfim, na folha, né? Olha quanta coisa que deve estar usando, né? Isso envolve o corpo, envolve uma coordenação, né? Visual, visomotora, né? Mão, olho, envolve a questão do espaço, né? O tablet, por exemplo, se a criança vai desenhar no tablet, e tem, né, aplicativos onde você pode desenhar no tablet, mas tem o limite do tablet, né? Ele tem uma borda na superfície dele. Então, quando a criança chega ali, volta, né? A folha não tem esse limite. A criança precisa construir esse limite, Nossa, né? que importância que tem as coisas, né? A gente não para pensar. São Realmente. experiências, né, que são muito importantes e que envolvem toda uma articulação de várias áreas, né? Envolve o corpo, envolve a visão, envolve o que a criança está, a memória, o que ela está ali fazendo, né? Enfim, qual é o objetivo dela. Vamos supor, às vezes no tablet também a criança começa a fazer e já nem olha mais para aquilo, porque ela sabe que já está robotizado. O limite está ali dado, né? É diferente de você se dedicar à folha, né? Ao que você quer construir ali, né? E se utilizar às vezes mais força, menos força, né? Então, essa criança ela desenvolve com mais dificuldade, é isso? Aqui só brinca com o tablet. Quem desenha do jeito tradicional, ela vai ter um desenvolvimento melhor do que a... São experiências importantes. Que ela deixa de ter. Que acaba sendo a criança que fica só no tablet é privada. Entendi. Bom, uma cena comum, já que a gente está falando em tablet, é ver os pais darem um tablet para a criança no restaurante, por exemplo, para que eles fiquem quietos. Ou em outras situações, como alimentar a criança. Na hora de dar comida é difícil, né? Aí pega e coloca um filminho passando no tablet para facilitar essa tarefa. Quais são as consequências disso para essas crianças? Tudo coisa que eu fazia. Eu não tinha tablet, mas dá vontade de ter um filminho ali para colocar para minha filha comer. E a alimentação é um momento tão importante, né? Porque é um momento em que a criança que fica vendo um filme, por exemplo, enquanto se alimenta, muitas vezes ela nem vê o que é que ela está comendo, né? Ela nem sabe o que ela está comendo, né? Então, a hora do alimento, né?
E ali tem também a questão da relação com esse outro, esse adulto que está alimentando, né? É comum a gente ver aquela mãe que vai conversando com a criança e vai dando a comida e ao mesmo tempo que a criança abre a boca, a mãe abre também, né? Algo de um espelhamento aí. E isso verdade, importante para a criança. A gente fala, né? E vai conversando e vai falando, que gostoso, né? Vai colocando sentido, vai colocando palavras, vai nomeando para a criança. Isso é muito rico, né? E quando a criança fica com um aparelho ali colocando, passando um filme ou alguma coisa, tudo isso se perde. É verdade, é verdade. O restaurante também, né? Então tá no restaurante, sai com o filho, aí pega, já dá o tablet para a criança ficar quietinha. E aí você fica conversando ali com seus amigos e a criança fica isolada com o tablet. E sabe, quando a criança solicita, né, quando ela, vamos supor, no restaurante, quando ela pede alguma coisa, né, justamente são momentos, às vezes, difíceis, né, mas são esses os momentos, né, de ausência, quero dizer, ausência da atenção da mãe, de um certo desconforto, que a criança pode, né, criar estratégias, né, para lidar com isso, para criar alguma coisa, para fazer outra coisa, ou para buscar outra pessoa, né? Agora, quando você já dá algo que seja para silenciar a criança, ela não vai passar por essa experiência. É verdade. E também um certo comodismo dos pais, né? Porque você fica o tempo todo, para, fica quieto, menino, tal. Já é um comodismo, é uma babá. Você coloca e aí ali, tem pronto. uma mensagem, né? Fique quieto. Fique quieto, né? Não é? É algo que, às vezes, mesmo antes da criança já, né, pedir, né, já é oferecido a ela aquela chupeta eletrônica, né, que vai acalmar a criança e deixar ela quieta. Mas é importante a mãe se perguntar o que ela pretende, né? Para que ela oferece esse objeto, né? Às vezes, antes mesmo da criança começar a insistir ou a solicitar, né? Antes mesmo de haver um apelo da criança, né? Porque muitas vezes isso acaba fazendo uma certa suspensão da demanda. A criança deixa de pedir qualquer coisa, né? E já toma aquilo como o seu silêncio mesmo. O silêncio. Também é comum, Aline, nós vemos pais se gabarem, isso é normal demais, gabarem da capacidade do seu filho, por exemplo, de 2 anos, já saber acessar determinado joguinho e jogar, porque isso o torna mais inteligente que uma criança que não tem o fácil acesso a esses produtos tecnológicos. Isso procede? Você ter orgulho do seu filho, porque com 2 anos ele já acessa tudo, já faz tudo? Será que procede, né? Porque nós estamos falando justamente de experiências, né? E a capacidade intelectual, né? Ela é a mesma, né? Mas as experiências são diferentes. E que experiências são mais ricas para a criança pequena, né? Aquela em que ela vai poder se apropriar do corpo, vai poder trocar com o outro, vai poder, enfim, ter uma relação aí de troca através da linguagem, né, onde ela vai experimentar as diferenças, onde ela vai experimentar também a falta, enfim, isso é muito mais rico do que apertar um botão, do que receber a visão ok, a visão dos pais é que tem que mudar também, né? Agora, um bebê de 1 ano e meio que fica o tempo todo acompanhado por um tablet, ele terá consequências na sua formação? Tudo bem que ele está deixando de viver algumas experiências, mas vai ter alguma consequência futura na sua formação? Pode ter, sim, né? Consequências a gente nunca sabe exatamente quais serão, mas pode ter consequências, né? Há uma certa fragilidade aí dos jogos simbólicos, né? Porque, como eu coloquei para você, a máquina não é alguém, né? Não é um outro ser humano
que está ali trocando com a criança, né? E se a gente pensar numa criança bem pequena, de 1 ano, por exemplo, né? Ela que está em plena, né? Nossa, está desenvolvendo tudo, né, Aline? Tudo informação. Ela pode, se essa máquina, né? Se esse companheiro dela, né? Por ser um companheiro, e se os pais permitem que seja esse companheiro, ele passa a ser algo muito especial para a criança. Muito importante, é verdade. Ter um lugar muito importante para ela, né? Tão importante que ela estabelece ali uma relação com aquele aparelho, né? Que não é um outro. E aí depois, mais para frente, o pai fica, a fulana não larga o celular. Aí fica cobrando uma coisa que lá atrás já colocou, né? Deu o celular de pequenininho, deu o tablet de pequenininho. Aí depois, mais pra frente, quer cobrar um comportamento que ela mesma criou, né? Você está falando que a criança, de certa forma, coloca o aparelho com a importância que ele tem. A importância do meu silêncio, a importância de tudo. Sim, é comum você ver na rua, né? A criança bem pequenininha, entre 1 e 2 anos, que chora e que faz uma cena de birra mesmo, porque ela quer o celular da mãe, né? E não é exatamente porque ali ela sabe do que, né, o que ela vai encontrar ali, ela tem algum objetivo com o que há ali dentro, mas é porque esse é um objeto, né, que a mãe dedica uma atenção, né, que a mãe deseja, é o objeto de desejo da mãe, então passa a ser um objeto muito importante para a criança que ela também quer, né? Mas é claro que há diferenças, né? Quando falamos de a relação de um adolescente com um celular, a relação de uma criança de 10 anos e a relação de uma criança muito pequena. Né? Estou me referindo a crianças bem pequenas porque são sujeitos em constituição, né? E que a máquina não é um outro a trocar com ela. É muito sério isso, gente. Agora, por exemplo, como fica a relação da criança com outras pessoas quando um tablet ou celular passa a ser o mediador? Porque eu já vi crianças sentadas uma do lado da outra e estão falando. Elas estão lado a lado, mas elas estão falando, digitando uma com a outra. É curioso, porque pode afastar, em alguns casos, né? Mas esse mediador, ele pode aproximar, né? Se a gente pensar naquele sujeito que tem uma certa recusa, né? Como dá para se pensar numa criança autista, né? Que tem uma certa recusa ao contato físico, porque é muito difícil, né? Porque realmente é difícil para ele fazer esse contato físico. Há casos em que o tablet ele é um jeito, né, de estabelecer uma relação sem necessariamente invadir, né? Sem esse contato físico que pode ser tomado como uma invasão para ele, né? Então, também pode aproximar. Então, pode ser utilizada a tecnologia muito de cada caso. A favor. A favor. Só para a gente encerrar, a gente tem um minutinho, doutora Aline, uma dica, né, para as mães jovens, inseguras, que não sabem muito bem como lidar. Na sua opinião, né, como psicanalista, tem um limite para oferecer a tecnologia para a criança? É bom, não é bom? A gente pode deixar um pouquinho a criança para brincar? Tem um limite? Algum conselho para essas mães jovens e inseguras que estão nos ouvindo? Só para a gente terminar. Em se tratando de crianças menores de 3 anos de idade, é importante que não tenham. Né? Que possam experimentar a brincadeira de diversas formas, mas que não seja com os aparelhos. Então, acho que já é uma boa dica, né? Porque tem várias maneiras da criança poder brincar e são experiências, né, os jogos, as brincadeiras, onde envolve o corpo, onde a criança vai estar tendo uma troca com outra criança ou com um adulto, enfim. Esses sim são estruturantes, né? Muito bem.
Tá ótimo. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Obrigada eu, Silvia, Muito pelo obrigada. convite. E o nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.